De novo, né, para todos. E hoje vamos começar aqui a falar de outro assunto na aula aqui de LPE, que é sobre dimensionamento de condutores e eletrodutos. Vão ser 3 aulas, tá? Eu vou mostrar hoje um método para dimensionar condutores. São 2 métodos que a gente utiliza normalmente. Eu vou mostrar o outro na próxima aula. E na terceira eu vou mostrar o método para dimensionamento de eletrodutos, tá? Bom, e o que que é dimensionar os condutores e eletrodutos? É saber escolher o material, né, do condutor, o tipo, o material da isolação e dimensionar o diâmetro da seção dos cabos, ou seja, a bitola dos cabos, tá, de cada circuito. E a gente tem métodos seguros para isso aí, para projetar de acordo com algumas restrições que a norma coloca para a gente e para projetar o circuito, a instalação de uma maneira mais segura possível, tá? Então a gente vai ver aí como que a gente dimensiona os condutores e os eletrodutos nessa aula e nas próximas. Bom, antes de começar a falar do método, né, para dimensionar condutores, falar um pouquinho aqui dos tipos de condutores que existem, né, e onde que a gente utiliza cada um. A gente tem normalmente 2 tipos de material condutor que são utilizados em cabos, né, que é o cobre e o alumínio, são os mais comuns aí da gente ver sendo utilizado como condutor elétrico. E o cobre é melhor condutor do que o alumínio, tá? Para uma mesma capacidade de corrente. Um cabo de alumínio sempre vai ter uma bitola maior do que um cabo de cobre. É, Se eu pensar numa mesma corrente, numa mesma capacidade de conduzir aquela corrente, então, utilizando cabos de cobre, o circuito vai ficar mais compacto. Mas em algumas aplicações, ainda assim é vantajoso utilizar o alumínio porque ele é mais barato, tá? E o alumínio tem uma desvantagem também que ele não é tão flexível. O cobre é bem mais flexível. O alumínio, eu não consigo dobrar o cabo tanto, senão ele acaba quebrando, tá? Então, o cobre também tem essa vantagem. E para instalação residencial, principalmente nos circuitos terminais, a gente acaba utilizando somente o cobre, porque como a gente tem que embutir, né, os cabos em eletrodutos, os eletrodutos têm curvas e tudo, e o alumínio pode não ser prejudicado aí nesse sentido. Mas em ramal de ligação, né, ramal de entrada na instalação, podem ser utilizados cabos de alumínio, sim, que aí a gente pode projetar para não fazer curva para o cabo vir da maneira mais retilínea possível do alimentador, né, do poste até o quadro de medição, ou do quadro de medição até o quadro de distribuição também. Enfim, ele pode ser utilizado também. A camada de isolação dos nossos cabos, tá? Essa parte colorida aqui que a gente tem e essa parte branquinha interna que a gente tem nos cabos aqui, podem ser de 3 materiais diferentes, tá? Pode ser de PVC, que é o mais comum, mais barato, pode ser de EPR e XLPE. Eu, a sigla do EPR eu nunca decoro o que que significa, tá? Mas é o PVC, policloreto, policloreto de vinila, e o XLPE, polietileno reticulado, tá? O EPR tem um slide para frente que significa, sempre me foge da memória. Bom, mas a gente pode ter esses 3 tipos de isolação, tá? Eles têm vantagens um sobre o outro. Alguns são mais vantajosos. Eu vou falar melhor disso aqui para frente, tá? E a gente pode ter tanto cabo de alumínio quanto de cobre combinados com algum desses 3 tipos de isolação. Bom, como vocês estão vendo aqui nas figuras, ó, a gente tem os cabos unipolares, que são da figura A e da figura B, tá? De cobre na A e de alumínio na B. E a gente também tem os cabos multipolares, onde a gente tem um cabo que contém vários cabos dentro, né? Com uma isolação em comum para todos eles, essa parte branquinha do cabo aqui, a isolação, tá? E aqui no caso aqui a gente tem 4 cabos nesse multipolar, tá? Poderia ser usado, por exemplo, 3 fases e um neutro aqui. Bom, esses cabos aqui eles facilitam a instalação em um circuito, principalmente num circuito de entrada da instalação, né, no ramal de entrada,
onde a gente tem que mandar um circuito só, né? O cabo tem um caminho só entre o poste e o quadro de medição, e entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, né? É comum utilizar esses cabos aqui, mas também podem ser utilizados cabos multipolares sem problema nenhum. É, o projetista e o cliente sempre acaba optando por o que ficar mais barato, né? O que for mais vantajoso, já que os dois são eficientes e é simplesmente para facilitar aqui a instalação, tá? E ficar mais organizado. E é comum também a gente ver sendo chamados cada cabo desse aqui que tem dentro do cabo unipolar, ele é chamado de veia. Fala assim, uma veia do cabo unipolar, do cabo multipolar, tá? A veia nada mais é do que um cabo desse aqui. Por exemplo, o cabo verde aqui é uma veia desse, desse multipolar aqui, tá? Então, é comum aí de ser chamado por essa nomenclatura. Bom, quando que a gente utiliza cabos de alumínio, né? Falei um pouquinho aí das vantagens e desvantagens, né? O alumínio costuma ser mais barato, porém ele não é maleável, a gente não consegue dobrar o cabo tanto, e ele sempre vai dar para uma mesma capacidade de corrente, ele sempre vai dar uma bitola maior, né? E a NBR 5410 coloca algumas restrições para a gente poder usar cabo de alumínio em ambientes industriais ou em estabelecimentos comerciais, tá? Começando aqui pelas instalações industriais, né? Quando que a gente pode utilizar o alumínio? Sempre que a seção do cabo for maior que 16 milímetros quadrados. Então é um cabo bem grosso aqui, tá? Ele acaba sendo utilizado. Se eu for utilizar um de cobre ou um de alumínio numa mesma instalação, um de 16 milímetros quadrados de alumínio, ele equivale a um de 2,5 milímetros de cobre, tá? Então ele vai ficar um cabo maior, um cabo mais grosso, mas pode ser que seja mais barato utilizar esse de alumínio. A outra restrição é que a potência instalada seja igual ou maior que 50 quilowatts. E a terceira é que se a instalação for feita com cabo de alumínio, tem que ser feita por pessoas qualificadas, né? Mas essa é uma recomendação meio óbvia, né? A gente tem que sempre que chamar alguém qualificado para fazer esse tipo de serviço, né? Que no caso, no final aí do ano, vão ser vocês, né? Os técnicos em eletrotécnica, vocês vão ser capacitados para fazer esse tipo de serviço. E nunca é bom, né? A gente tentar, quem é leigo, tentar fazer seja de cobre, seja de alumínio, é sempre perigoso alguém que não tenha conhecimento fazer esse tipo de serviço. Bom, em estabelecimentos comerciais, a- os limites aí, né, para a gente poder utilizar cabo de alumínio são um pouquinho mais altos, são situações bem mais extremas, tá? Quando o cabo projetado for maior ou igual a 50 milímetros quadrados, já é um cabo bem mais grosso, tá? E é, eles podem ser utilizados nesses estabelecimentos comerciais, se ele for um local, um prédio, um comércio, um prédio residencial, por exemplo, a gente tem loja, né, no térreo e apartamentos residenciais nos andares superiores, a gente é uma categoria especial de prédio aí, na norma, né? E a gente pode utilizar esse tipo de cabo em até quando o prédio tem até 15 pavimentos, tá? Nesse caso de prédio residencial, se for um prédio de outro tipo, né? Como um prédio comercial, até 6 pavimentos, tá? Não sei muito bem porquê, né, disso aqui, mas enfim. O que que eu quero chamar a atenção? A gente pode utilizar, segundo a norma, os cabos de alumínio quando existe uma potência muito grande no circuito, quando a gente está trabalhando com circuito de potência maior. Circuitos de potência mais reduzida, né? Os circuitos residenciais e os comerciais pequenos, o comum é a gente trabalhar com cobre, tá? Porque a gente sempre, nunca vai chegar aí numa bitola de fio igual de 16 milímetros, né? No caso do ambiente industrial. Pode até chegar nesse circuito de iluminação industrial, mas se a gente pensar em instalações menores, nunca vai chegar nisso. Bom, e facilidade de instalação também, né? Porque bocais de lâmpada, tomada, até o terminal do chuveiro, não vai ser possível a gente utilizar um cabo de 16 milímetros de alumínio para fazer essas conexões, né? Uma tomada de uso geral, por exemplo, o plug da tomada,
Qualquer um que você comprar numa loja aí, você vai conseguir encaixar um cabo de até 4 ou talvez 6 milímetros quadrados. Maior que isso, o cabo nem vai encaixar no terminal da tomada para você ligar ela. Interruptores também, bocal de lâmpada, a mesma coisa. Bocal de lâmpada maior que 2,5, você não consegue encaixar o cabo, tá? Aí você já tem que fazer a famosa gambiarra. Então, por isso que não é legal utilizar o alumínio nessas situações. Onde que é comum a gente ver cabo de alumínio? No poste, tá? Ou nas linhas de transmissão. Na linha de transmissão o cabo é um pouquinho mais elaborado, mas nos postes, né, o cabeamento é todo de alumínio, porque é muita energia que está sendo transmitida nos postes, né, está sendo distribuída ali para os consumidores, e a gente projeta, né, de um poste ao outro, nunca vai ter curva. Então, o cabo de alumínio pode tranquilamente ser utilizado e vai acabar ficando mais barato para a concessionária que constrói essa rede. Bom, mas, então, só para vocês verem aí porque o cabo de alumínio não é tão utilizado assim. Eu falei, né, dos três tipos de isolação, PVC, o EPR e o XLPE. Qual que é a grande diferença desses três? A diferença é que o PVC, ele tem uma temperatura de operação que ele suporta menor do que o EPR e o XLPE. Tá? O EPR, eu tinha falado aqui, ó, é borracha etileno propileno. O EPR e o XLPE, esse tipo de isolação, num serviço normal, né, o cabo operando em condições normais, ele aguenta uma temperatura de até 90 graus Celsius, enquanto o PVC aguenta até 70 graus. E condições extremas aqui de sobrecarga e curto-circuito, a temperatura também que o EPR e o XLPE aguentam são maiores. Tá? Então, eles são melhores, né? Nesse sentido aqui, eles suportam uma temperatura maior, vão acabar suportando uma corrente maior, um cabo com a mesma bitola. Agora, por que que o PVC é o mais utilizado ainda do que esses outros dois? Porque o PVC é o mais barato, tá? E ele aguenta bastante temperatura, 70 graus é bastante, tá? São situações muito extremas, normalmente na indústria, que a gente chega a precisar de um cabo de XLPE ou EPR que tenha que aguentar 90 graus em uma situação normal. Então, 70 graus já é um limite muito bom, pensando em instalações menores, tá? E o PVC, por ser mais barato, é o preferido para a gente utilizar. Bom, e a norma NBR 5410 também fala de seção mínima dos condutores, né? A bitola mínima que a gente tem que ter para cada tipo de circuito. E separa aqui cabos isolados ou condutores nus, tá? Condutor nu vai só na indústria, em situações específicas, onde o cabo tem que trabalhar com a temperatura maior do que a isolação aguenta, tá? Por exemplo, se tiver que trabalhar a 120 graus, tá? Aí não tem isolação que aguente, aí a gente tem que colocar o cabo nu e afastar um do outro para isolar eles com o ar, né? Isolar eles através da distância entre um e outro. Mas são situações muito extremas. Normalmente a gente vai utilizar cabos isolados. E a gente tem aqui, ó, para circuito de iluminação, a seção mínima dos condutores de cobre, 1,5, que é o comum da gente utilizar. Circuitos de força, que são as tomadas de uso geral e outras aí, tomadas de uso específico também. O mínimo é 2,5. E circuito de sinalização e controle, meio milímetro quadrado, tá? Circuito de sinalização e controle seria algo muito específico também, né? Circuito de telecomunicações, né? Internet, telefone, acho que se encaixa aqui também. E circuito para sinalização, por exemplo, de garagem, lâmpada de emergência, tá? Mas é coisa muito específica. Para as instalações que a gente está aprendendo a projetar, que são residenciais, ou então algum comércio pequeno, oficinas, coisas do tipo, a gente vai utilizar normalmente 1,5 para iluminação, 2,5 para tomada de uso geral. As tomadas de uso específico, a gente pode utilizar um cabo de 2,5 se a gente projetar ele para isso, tá? Ou então vai ser uma bitola maior. Chuveiro costuma ser maior um pouquinho, tá? Bom, e de alumínio vocês estão vendo aqui que é 16 milímetros, né? O de alumínio é bem maior, seção mínima que a gente pode utilizar dele. Então, fica inviável em algumas situações, né? A gente utilizar, por exemplo, circuito de iluminação, só se for iluminação do poste, ou então em ambiente industrial. Bom, e aquela tabela ali vale para os condutores de fase,
tá? São valores mínimos para os condutores de fase. E a gente vai sempre aprender a projetar os condutores de fase, que é por onde a corrente passa. E projetados os condutores de fase, para a gente saber qual que é a bitola do neutro e do condutor de proteção, a gente tem que olhar essas duas tabelas aqui, ó. Se o condutor de fase tiver até 25 milímetros quadrados, eu vou ter a mesma bitola para o condutor de neutro. Se eu começar a passar disso para 35 e 50, eu mantenho o neutro em 25, tá? A mesma fase ficando maior. E se eu continuar aumentando a fase aqui, o neutro fica menor ainda, tá? E o condutor de proteção? O condutor de proteção, o limite é menor, né? No neutro aqui é 25 milímetros, na proteção é 16 milímetros. Até 16 milímetros a proteção vai ter a mesma bitola das fases. Se eu aumentar aqui, entre 16 e 35 milímetros para a fase, eu mantenho 16 milímetros para a proteção. Se eu passar de 35 milímetros o meu condutor de fase, o condutor de proteção vai ter metade dessa bitola, tá? E se for um valor de fase aí que dividindo por 2 não dá um valor exato, tipo o 95 aqui, que vai dar 47,5, né? A gente não tem um cabo de 47,5. Ou é o de 35 ou é o de 50. Qual que a gente vai utilizar? O de 50, tá? O acima. Sempre jogar para cima aqui a aproximação. Tudo bem? Então, a gente vai aprender a projetar os cabos de fase e os de neutro de proteção. Tem que olhar nessas duas tabelas aqui. Essas tabelas estão na NBR 5410 também, tá? Tirei de lá. Bom, e a gente tem que a gente precisa de 4 informações aí do nosso circuito para a gente conseguir projetar os condutores de fase desse circuito, tá? A primeira informação é o tipo de cabo que a gente vai utilizar, tá? Como eu falei, normalmente vai ser de cobre, tá? Mas a gente tem que saber se é de cobre ou de alumínio, mas normalmente vai ser de cobre. E tem que saber o tipo de isolação, se é PVC, se é EPR ou XLPE. Primeira coisa que a gente tem que definir, por exemplo, eu vou utilizar cabo de cobre com isolação PVC, tá? Ou cobre com isolação XLPE. Primeira definição que a gente tem que fazer. A segunda definição, sabendo o tipo do cabo, é a forma como ele vai ser instalado, tá? Ele pode ser instalado dentro de eletrodutos, eles podem ficar em cima de bandeja, né? O eletroduto pode ser instalado dentro da parede, pode ser instalado fora da parede, tá? Tem inúmeras maneiras de eu fazer a instalação dos meus eletrodutos. E tem uma tabela na NBR 5410, que eu peguei aqui um pedacinho dela, que nos dá aqui, tem 75 metros de instalação nela, tá? Eu não vou colocar ela toda aqui não, mas para cada método de instalação, por exemplo, esse primeiro aqui, são condutores isolados, cabos unipolares, em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, bem específico, né? Aí vai ser o método de referência A1. Se for igual esse aqui, só que com cabo multipolar, vai ser A2, tá? Aí esses aqui, ó, o eletroduto fica por fora da parede, tá? Fica fixado na parede pelo lado de fora. Método B1. Bom, e por aí vai. O mais comum para a gente, instalações residenciais principalmente, vai ser esse método 7 aqui, ó, com referência B1, que são condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutido em alvenaria. Tá? O que que é embutido em alvenaria? São eletrodutos dentro da parede, né? Que é o conduíte que vai passar dentro da parede. Então, o mais comum para a gente vai ser esse método 7 aqui. E a gente vai precisar dessa informação aqui, ó, dessa tabela, que ele é B1, tá? Esse método aqui, essa nomenclatura, vai ser importante para a gente. Se for algum outro método, né, se passar por fora da parede, se tiver em canaleta, enfim, a gente tem vários tipos aí, como eu falei, a tabela que vai até o 75, né? Aí a gente tem que olhar aqui qual que vai ser o método de referência. Mas o B1 vai ser o mais recorrente para a gente. Bom, e o B1 não é só para esse 7 aqui não. Vocês estão vendo que tem B1 para o 5, tinha B1 ali para o 3 também, ou para o 3, é. E, bom, é só um método de referência que a gente vai precisar, tá? Bom, então a gente tem que saber o cabo que a gente está utilizando, né, o material do condutor e da isolação. A gente tem que saber a maneira como a gente vai instalar o cabo. Terceira informação é a corrente de projeto ou a corrente nominal do circuito que a gente está projetando.
Bom, e tem aqui essas equações, né? Se o circuito for monofásico, for fase neutra, para eu calcular a corrente, eu vou dividir a potência pela tensão de fase, tensão fase neutra, vou dividir pelo fator de potência, que é o cosseno θ, e se eu tiver um rendimento, né, tiver eficiência do equipamento, eu divido pela eficiência também. Esse negócio de eficiência, rendimento é muito comum em motor, tá, gente? Não, isso aí tem hora que a gente não vai ter, se a gente não tiver o rendimento aí, essa eficiência, a gente não precisa utilizar, a gente só ignora, tá bom? É, bom, isso é quando a gente tem a potência de saída, né? Motor é muito comum que quando eu falo a potência do motor, é a potência mecânica, né? E a potência de entrada, a potência elétrica é um pouquinho maior. Vocês não vão ver motores comigo, vocês vão entender isso aí. Mas se a gente souber aí o rendimento do equipamento, a gente joga aqui. Se não souber, ignora. Bom, aqui, ó, tensão de fase, tá? O VFI, tensão fase neutro. Se o circuito for bifásico, a equação é a mesma, só que a tensão aqui é tensão de linha, tensão fase-fase, tá? A única diferença é essa. Se for monofásico é 127 volts, se for bifásico é 220, tá? Essa é a única diferença. Se for trifásico, o meu circuito, eu vou usar a mesma equação, só que potência trifásica, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 quando eu uso tensão de linha. Se eu usar tensão de fase, eu multiplico por 3, dá no mesmo, tá? Mas eu sugiro sempre utilizar essa aqui, raiz de 3 multiplicando a tensão de linha, tudo bem? Então, se o circuito for, dependendo do número de fases, a gente calcula a corrente nominal a partir dessas equações aqui. Bom, é a terceira informação, né? Aí a gente precisa da última informação, a quarta, que é a quantidade de condutores carregados que a gente tem no circuito, tá? E o que que é um condutor carregado? São os condutores de fase e de neutro, tá? Fala assim, mas o neutro é um condutor carregado? Sim, o neutro é um condutor carregado. Por quê? Principalmente no circuito monofásico, a corrente chega pela fase, ela tem que voltar pelo neutro. A mesma corrente, tá? Eu tenho que fechar o meu circuito. Então, vai passar corrente pelo neutro, sim. A gente considera o neutro um circuito carregado, ou um condutor carregado. O único condutor que a gente considera descarregado, que a gente não conta aqui, é o condutor de proteção, tá? Então, eu tiro o condutor de proteção fora, eu somo as fases e o neutro, eu vou ter minha quantidade de condutores carregados, tá? Por exemplo, se eu tiver um circuito trifásico a 3 fios, sem neutro, eu tenho 3 condutores carregados. Se eu tiver um circuito trifásico com neutro, eu tenho 4 condutores carregados. Tem um adendo aqui na norma, tá? Eu posso, se o circuito for equilibrado, trifásico, eu posso desconsiderar o neutro, tá? Porque aí a corrente nele vai ser zero. Mas bifásico ou monofásico, eu sempre tenho que contar o neutro, aí eu não tenho escapatória não. No trifásico, eu posso desconsiderar aí se o circuito for equilibrado. Normalmente tá? Se for um motor trifásico, se for um ar-condicionado, alguma coisa do tipo, aí sim o neutro vai ficar sem corrente. Mas, bom, isso aí é muito específico, né? Normalmente a gente considera o neutro sim. Bom, então, sabendo dessas 4 informações, a gente consegue projetar a bitola dos nossos condutores. Essas 4 informações eu resumi aqui, ó. É o tipo de isolação dos condutores, né? O tipo do material condutor também, se ele é de cobre ou de alumínio, entra aqui, mas é importante a gente saber se é PVC, se é EPR ou XLPR. A maneira de instalar, aquela tabela que eu mostrei lá, que normalmente vai ser o método B1, né? Corrente nominal e o número de condutores carregados no nosso circuito. Bom, o que que a gente faz com essas 4 informações aqui para chegar na seção do nosso condutor, lá em milímetros quadrados que a gente quer? Bom, a gente vai olhar numa tabela da NBR 5410, a gente tem uma tabela para cada tipo de condutor, né? Se ele é de cobre ou se ele é de alumínio, e tem uma tabela também para cada isolação, se é de PVC e o EPR e XLPF ficam na mesma tabela, tá? E por essa tabela, a gente chama de método da ampacidade, esse primeiro método de projetar, de dimensionar os condutores, tá? Tem um outro método também que eu vou falar na aula que vem, mas hoje eu vou falar do método da ampacidade. Bom, a tabela é essa aqui, ó. Essa aqui é a tabela para condutores de cobre, tá? Com isolação PVC. Eu tenho outra tabela aqui que é para condutores de cobre com EPR e o XLPE.
Tem mais duas tabelas também para o condutor de alumínio com cada uma dessas isolações, tá? Mas as tabelas funcionam da mesma forma. Então, lá na NBR 5410, vocês estão vendo a marca d'água da BNT aqui no fundo, né? Bom, como é que eu faço para olhar nessa tabela? Eu escolho a tabela sabendo o condutor que eu vou usar, tá? Aqui, se eu for usar um condutor de cobre com isolação XLPE ou EPR. Eu tenho que saber o método de instalação. Como eu falei para vocês, ó, o B1 é o mais recorrente. Tem que saber o número de condutores carregados, tá? Se for monofásico, vai ser 2. Se for bifásico, pode ser 2 ou pode ser 3, se tiver o neutro ou não, tá? E eu determino isso aí. Bom, eu vou olhar essa coluna aqui, ó. Sabendo a corrente de projeto, a corrente nominal, eu vou pegar a corrente logo acima da que eu projetar. Por exemplo, eu projeto uma corrente de 35 amperes, tá? Eu venho descendo aqui na tabela, ó. Passei do 31, cheguei no 42, passou do 35, tá? Então, qual que está logo acima de 35 aqui? 42, né? Então, achei aqui a primeira corrente acima, vou olhar para a esquerda. Nesse caso aqui que eu estou dando de exemplo, né? 4 milímetros quadrados vai ser a bitola do meu condutor. Então, é assim que eu vou projetar pelo método da ampacidade. Conheço o tipo de condutor, conheço o método de instalação, o número de condutores carregados no circuito, corrente de projeto e vem na tabela aqui e coordena aqui essas informações, tá? Mas vou exemplificar para vocês aqui para ficar mais claro, tá? Bom, aqui no exemplo é o seguinte, ó, a gente tem um circuito para ligar um chuveiro, tá? De 5 kW, que é um circuito bifásico. A gente tem duas fases e um terra aqui. Está falando para a gente que são condutores com isolação de PVC, tá? Se é um de chuveiro, a gente já considera que é de cobre aqui. Acho que não está falando não, mas a gente já considera que é de cobre, porque não dá para colocar um alumínio aqui no circuito de chuveiro, senão ele não vai nem caber dentro da parede, tá? Bom, então isolação PVC, cobre, está falando aqui que está instalado em eletroduto de PVC embutido em alvenaria. Então, é o método de instalação 7, que vai dar aquela referência B1 para a gente, tá? Então, ó, eu tenho que olhar na tabela de condutores de cobre com isolação PVC, o método é B1, e quantos condutores carregados eu tenho nesse circuito? Tenho dois, né? Tem as duas fases, o terra eu não conto. Então, dois condutores carregados, circuito bifásico sem neutro. E a corrente nominal desse circuito? Bom, estou alimentando o chuveiro em 220, tá? O chuveiro tem fator de potência unitário. Isso aí, se for um equipamento que vocês não sabem o fator de potência, pode olhar lá na norma da Energisa, naquelas tabelas que a gente utilizou lá para previsão de cargas, que todos eles lá têm potência aparente e potência ativa diferenciada. Então, qualquer coisa, olha na tabela da Energisa que não tem erro, não. Mas bom, o chuveiro, ele tem fator de potência unitário. Então é só eu dividir a potência pela tensão, tá? 5.000 watts por 220, e eu tenho essa corrente de projeto aqui, 22,73. Então eu vou lá naquela coluna da tabela e vou olhar a corrente logo acima de 22,73. Bom, o método aqui é eletroduto circular embutido em alvenaria, tá? Então vai ser B1, dois condutores carregados. Então, eu estou nessa coluna aqui, ó, que está em vermelho. A corrente projeta 22,73, tá? Logo acima dela está 24 amperes de capacidade aqui. Antes, 17,5 é menos, então não dá. Então tem que ser 24 amperes. Eu olho para a esquerda aqui, qual que é o condutor que aguenta 24 amperes nessa situação aqui, com método B1, dois condutores carregados? É o condutor de 2,5 milímetro quadrado, tá? Então, para esse chuveiro de 5 kW, com método de instalação B1, vou utilizar cabo de cobre com PVC, eu posso utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrado, certo? Então, aqui a gente projetou a bitola dos cabos aí do circuito do chuveiro. Bom, mas tem um problema aqui. Eu não falei que chuveiro normalmente dá uma bitola maior, dá um condutor com uma seção maior do que 2,5? 2,5 é de tomada de uso geral. O chuveiro eu falei que normalmente é maior. Por que o chuveiro normalmente é maior? Aqui um chuveiro de 5 kW deu 2,5. Como que ele vai dar maior então? Por causa dos fatores de correção que a gente tem que aplicar na corrente de projeto. Eu vou falar agora.
O primeiro fator de correção é o fator de correção de temperatura, tá? Projetando da forma que eu mostrei, a gente está considerando que a temperatura ambiente é 30 graus Celsius. Mas a gente sabe que tem lugares que no verão a gente chega a temperaturas acima de 30 graus, né? Leopoldina é um belo exemplo disso, deve chegar uns 40 graus aí em Leopoldina, tá? É, e se a gente tem uma temperatura ambiente no local que pode ficar maior que 30 graus ou não chega a 30 graus também, a gente pode aplicar um fator de correção na corrente de projeto, tá? A gente tem um fator nessa tabela aqui, pelo qual a gente vai dividir a corrente de projeto. Vocês veem que aqui ó, só não tem o 30. Eu pulo do 25 para o 35, tá? Porque o 30 seria o fator igual a 1. Essa é a própria corrente de projeto. Bom, se eu tiver com temperatura maior que 30 graus, o fator é menor que 1, tá? Tanto para o PVC quanto para o EPR, XLPR. Se ele é menor que 1, eu vou dividir a corrente por ele, a corrente vai ficar maior, tá? Eu vou sobredimensionar o meu condutor por causa da temperatura ambiente alta. Agora, se eu estou lá no Alasca, que a temperatura é pequena, né? Que no verão, não sei nem quanto que chega lá, mas vamos supor que no verão lá chega a 10 graus. Eu posso projetar um condutor menor, tá? Porque eu sei que o próprio ambiente vai resfriar ele, não vai deixar ele chegar no limite de temperatura. Eu vou dividir a corrente por um valor maior que 1 e ela vai diminuir também. Então, mas no Brasil, gente, o fator sempre vai ser menor que 1, tá? É muito difícil aí no verão aí a temperatura mais alta local sempre vai ser ou 30 ou maior que 30. Menor, acho que muito difícil. Então, como que a gente faz para utilizar esse fator aqui? Bom, pegando aqui o mesmo exemplo do chuveiro, tá? Considerando que a gente tem uma temperatura ambiente máxima aí durante o ano de 35 graus, tá? A gente olhando naquela tabela para o condutor de PVC, com isolação PVC, para 35 graus, o fator vai ser 0,94. E a gente tem que dividir a corrente por esse número, tá? A corrente nominal é aquela que a gente calculou, é 5 kW por 220 volts, é a mesma do exemplo anterior, né? A gente só vai dividir esse valor por 0,94 e vai dar uma corrente um pouquinho maior, 24,2 ampere, certo? Bom, então a gente vai lá na tabela agora com esse novo valor de corrente. Bom, a tabela, o limite era 24, tá? A gente está passando 0,2 ampere. A gente pode pegar um condutor maior, esse condutor que aguenta 32, que vai ser de 4 milímetros quadrados? Pode, tá? Mas 0,2 ampere, a gente está passando muito pouco, tá? Então, não tem problema ficar com de 24 ampere. A gente tem uma margem de segurança ainda e ela é maior do que 0,2 ampere. Não tem problema deixar o de 24, não. Mas se pegasse de 32, não estava errado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não mudou. A corrente aumentou um pouquinho, mas continuei com o meu condutor de 2,5 milímetro quadrado, tá? Aqui na minha tabela. Bom, mas o fator de correção de temperatura, o FCT, ele é só o primeiro. A gente também tem um segundo fator que a gente tem que aplicar, que é muito importante, que é o fator de correção de agrupamento. Por quê? No mesmo eletroduto, vocês viram aí na atividade que vocês estão fazendo, nas aulas passadas, que a gente tem mais, a gente pode ter, e normalmente tem, mais de um circuito passando pelo mesmo eletroduto. A gente pode ter o circuito, nesse caso aqui do chuveiro, pode ter um circuito de iluminação, um circuito de tomada também junto com o circuito do chuveiro passando no mesmo eletroduto. Então, no caso do chuveiro, a gente teria que pegar o caminho todo do chuveiro, tá? Que ele faz do quadro de distribuição até o chuveiro, pegar o trecho dos eletrodutos pelos quais ele passa, que tem mais circuitos, né? O pior caso, e projetar considerando esse número de circuitos. Bom, e aqui ó, vai variar com o método de instalação esses fatores. Normalmente a gente vai utilizar essa primeira linha da tabela aqui, tá? Que são condutores ao ar livre ou sobre superfície, embutidos ou em conduto fechado. Em conduto fechado, tá? É o que a gente, no caso do exemplo aqui, a gente tem condutores dentro de um eletroduto, então ele está dentro de um conduto fechado e está embutido também. Então a gente vai usar essa primeira linha da tabela aqui. As outras, ó, se a gente tiver bandejas, tiver
camada única sobre parede ou sobre o piso, quando ele estiver do lado de fora, tá? Passando sem eletroduto. Tá? E os outros aqui, camada única no teto, camada única em bandeja, enfim, são bem mais específicos aqui. Normalmente a gente vai utilizar a primeira linha mesmo. Bom, e aqui ó, o número de circuitos, se eu tiver um circuito só, o fator é igual a 1. De acordo que eu vou aumentando o número de circuitos, o meu fator vai diminuindo. Ou seja, eu vou dividir a corrente por ele. Se ele está diminuindo, eu vou aumentar a minha corrente de projeto. Aqui, ó, por exemplo, se eu tiver 4 circuitos passando no meu eletroduto, eu vou ter que dividir a corrente de projeto por 0,65. Tudo bem? Então, como é que fica lá o exemplo do chuveiro aqui, se eu mudar um pouquinho? Agora, até chegar no chuveiro, eu tenho 4 circuitos. Eu tenho o circuito chuveiro, que é o 1, e tem esses outros 3 aqui, ó, que são circuitos que tem só uma fase e um neutro, tá? Então, eu tenho 4 circuitos passando no meu eletroduto. Chegou nesse ponto aqui do chuveiro, eu venho com o circuito 1 para o chuveiro e o resto dos circuitos continua o caminho deles, tá? Mas, bom, eu tenho que projetar para o pior caso, onde eu tenho 4 circuitos no mesmo eletroduto, contando com esse que eu estou projetando. Bom, nesse caso aqui, olhando na tabela ali que eu destaquei, esse fator de correção de agrupamento vai ser 0,65. Eu vou dividir minha corrente de projeto, lá do primeiro exemplo, por esse fator 0,65 e vou obter essa nova corrente de projeto aqui, 35 amperes, certo? Então é com essa corrente de 35 amperes que eu vou lá para a tabela agora. Bom, 35, ó, eu já passei até o próximo aqui, que era 32, tá? Eu vou ter que usar o cabo que aguenta até 41 amperes nessa situação aqui. Então, quem que é esse cabo? É o cabo de 6 milímetros quadrados, tá? Então, por causa do agrupamento, eu tenho que projetar um cabo maior para o chuveiro, tá? Se tivesse só o circuito do chuveiro nesse eletroduto, ele seria um cabo de 2,5, mas como tem mais cabos passando, vai ser um cabo de 6 milímetros quadrados. Bom, mas aí eu tenho que escolher se eu aplico o fator de agrupamento ou se eu aplico o fator de temperatura. Bom, na verdade não, na verdade a gente pode aplicar quantos fatores forem necessários, tá? A gente só vai dividir a corrente por todos os fatores, eles vão aparecer multiplicados aqui no denominador, todos eles. Bom, a gente pode ter mais fatores também de agrupamento, ó, mais fatores além do agrupamento de temperatura, tá? Mas se a gente pensar na instalação residencial, normalmente são só esses dois, tá? A gente pode ter um aqui só como exemplo, ó, um fator de agrupamento de eletroduto, que é quando a gente tem mais de um eletroduto junto, tá? Mas isso aí é comum em ambiente comercial, industrial, onde a gente tem aquele monte de eletrodutos um do lado do outro, normalmente passando por fora da parede, que a gente vê também, tá? E aí também tem um fator de correção para isso, tem tabelas, né, na NBR 5410 para esse caso aqui, mas numa residência vai ser muito difícil, né, a gente passar um eletroduto um do lado do outro, um paralelo ao outro, tá? A gente normalmente vai passar sempre um eletroduto só por vez. Mas existe também esse fator de correção aqui, ele entraria aqui multiplicando no denominador. Bom, no nosso exemplo aqui, se a gente aplicar o fator de correção de temperatura para 35 graus Celsius e o fator de correção de agrupamento para os 4 circuitos aqui, a gente tem 0,94, o de temperatura, e o de agrupamento 0,65. A gente joga os dois no denominador aqui, e a nossa corrente de projeto corrigida vai ser 37,2 amperes. Vai ser um pouquinho maior ainda do que aquela que eu projetei só com agrupamento. A gente pega ela aqui, vai lá na tabela, tá? A gente estava com um condutor, né, que nessa situação aguenta até 41 amperes. A gente vai continuar com ele, é o condutor de 6 milímetros quadrados, tá? Então, circuito do chuveiro aqui, a gente vai usar um condutor de 6 milímetros quadrados para esse circuitinho do chuveiro, tudo bem? Então, ó, evitar de passar o chuveiro no eletroduto que já tem muitos circuitos, vai diminuir a bitola do condutor do chuveiro, tá? Se quiser aproveitar caminho para o chuveiro, pode aproveitar também, mas vai ter que projetar um condutor com a bitola maior para esse circuito. Então, vocês viram aí o que influencia, né? A gente tem que olhar nessa tabela aqui para projetar a bitola do condutor e, só recapitulando, vai depender
do tipo de condutor, né, do material condutor e do isolante. Vai depender do método de instalação, no caso aqui é B1. Vai depender do número de condutores carregados no circuito, no caso aqui é 2, né, bifásico. E vai depender da corrente de projeto também, que pode ser corrigida por esses fatores. Esse é o método da ampacidade. A gente utiliza essas tabelas aqui para determinar aqui a bitola do condutor de cada circuito. Tudo bem? Bom, tá. Na aula que vem eu vou mostrar outro método para vocês, que é o método da queda de tensão. Vocês vão ver que se for bem projetado aí, vai dar o mesmo resultado os dois, tá? O ideal é que dê o mesmo. Se não der o mesmo, depois eu falo para vocês como é que faz. Tranquilo? Dúvidas? Bom, então é isso aí, pessoal. O prazo é para hoje, da atividade aí que eu tinha passado semana passada. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Eu passei o arquivo do AutoCAD aí no Teams para vocês com a planta. Para quem quiser usar o AutoCAD, quem não quiser não é obrigado, tá? Pode fazer de outra forma também. E qualquer dúvida é só me procurar aí que eu tento ajudar, beleza? Beleza. Beleza.